Vamos em frente, porque tem mais mensaleiro falando. Bobagem, claro. Ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu, cobrou a renovação na esquerda. A renovação. A gente está aqui mostrando a realidade, a volta dos mensaleiros. De renovação não tem nada, né? Mas o Dirceu está cobrando. E no PT, seu partido. Mas recorreu a diversos clichês em seu próprio discurso sem atualizá-lo. Em artigo publicado na Folha, o petista, que foi condenado a 42 anos de prisão na Lava Jato, afirmou que a esquerda sozinha não tem maioria para fazer reformas estruturais. Abre aspas. Também não consegue sozinha construir um projeto nacional de desenvolvimento que resolva os pontos de estrangulamento do crescimento. Fecha aspas. Dirceu avalia que para o Brasil superar a dependência de outros países é necessário construir um bloco social que impulsione reformas que viabilizem desenvolvimento com distribuição de renda. Aspas de novo, nossa capacidade de mobilizar a sociedade para essas reformas encontra limites nos partidos e na hegemonia da direita conservadora. Ele tem essa cara de pau de falar da hegemonia da direita conservadora, razão pela qual o PT e as esquerdas precisam mudar a correlação de forças no Congresso e na disputa eleitoral, política e cultural. Sem isso, será impossível. Fecho aspas. Aí, portanto, José Dirceu recorrendo ao velho reformismo esquerdista contra uma velha inimiga à direita, agora chamada de extrema-direita. E ele ainda escreveu o seguinte, abre aspas, a extrema-direita se apropriou dos avanços tecnológicos e das guerras culturais e nos impuseram derrotas políticas e eleitorais graças à aliança com os interesses econômicos das elites financeiras e agrárias e com os neopentecostais. É toda uma linguagem, né? Parece de DCE universitário. Para enfrentar os desafios da próxima década, o PT e as esquerdas necessitam de renovação a fim de lidarem com essa nova conjuntura, condição para serem instrumentos da mobilização que garanta a base parlamentar e apoio social para as reformas necessárias. Fecha aspas. Nossa, esse programa é muito generoso, né? Caramba, a gente está citando aqui José Dirceu, aquele é o mensaleiro condenado no Petrolão. É um caso assim muito emblemático. Ele estava envolvido nos dois esquemas de suborno. Aliás, ele ficou, se eu não me engano, foi 11 meses na prisão, né, junto com Valdemar da Costa Neto. Saiu por indulto de Natal de Dilma Rousseff, assim como José Genuíno. Sim. O Genuíno foi condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa no escândalo do Mensalão e só saiu da cadeia com o indulto de Natal da sua correligionária, a Dilma Rousseff, que o pessoal da esquerda chama digníssima, Dilma Rousseff, soneca, não sei o que aliviou a barra dos compadres que estavam presos. E o Dirceu, ele foi condenado de novo. Ele está condenado. Matéria da Cruzoé, nessa última sexta-feira, foi sobre a situação do Dirceu, porque a gente está vendo, eu estou cobrando há muito tempo na rede social, a atenção das pessoas para a seguinte situação: quem é que vai blindar de vez o Dirceu? Porque ele ainda está condenado pelo STJ por pelo menos 4 anos e 7 meses, né, em um dos processos, são vários. Ele está tentando anulação de 2, aproveitou para jogar lá para o Gilmar Mendes, para estender a suspeição do Sérgio Moro, mas tem um no STJ que ele está condenado por corrupção 4 anos e 7 meses. Aliás, o indulto de Natal que o Lula deu no fim do ano, ele alivia o pessoal por corrupção, mas o pessoal que está condenado até 4 anos. O Dirceu está condenado há mais tempo. Então, pelo indulto de Natal, não ficaria muito descarado. Vamos ver se o Gilmar Mendes vai matar no peito e vai varrer tudo para debaixo do tapete. Mas, Grebe, voltando aqui ao ponto, tem algumas coisas ali que a gente consegue depreender, contrastando com a realidade, e entende que o Dirceu... Porque qual é a insatisfação eterna do Dirceu? É não ter o poder total. Essa é a insatisfação. Aí ele turbina um pouco o poder do outro lado. Qual é o que aparece ali nessa linguagem petista de propaganda? Eles se incomodam que eles não controlam o Congresso Nacional. Para isso, eles fizeram o puxadinho do governo junto com o Supremo, como Ricardo Lewandowski, que deu a canetada à lei das estatais para afrouxar e tal. O que agrada a muitos parlamentares, só não queriam desgaste. Eles queriam a medida, mas não queriam desgaste. E ele fala do uso tecnológico pela direita. Então, a gente vê como o bolsonarismo usou as ferramentas das redes sociais para sua propaganda, para sua militância, e o PT
nadava de braçada nisso. Aí encontrou um rival do mesmo nível moral, né? Para assassinar a reputação dos outros, para espalhar fake news, etc. Então tudo isso incomoda o Dirceu e sai esse monte de bravata. O Dirceu, a matéria que a gente fez na Cruzada essa semana, ela mostra que tem um esforço concertado, um esforço combinado para tirar o Zé Dirceu do ostracismo. Faz 15 dias, desde o começo desse ano, foram se multiplicando, assim, em sucessão, as aparições do Dirceu em vários espaços de comunicação. Ele estreou uma coluna num desses sites de esquerda, daí começou a aparecer declaração dele replicada em vários jornais, e esse artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, sei lá, é um estágio nessa ressurreição a mais do Dirceu. Não sei se para por aí, se culmina com esse artigo de opinião, ou se vai continuar. Eu acho que vai continuar, certo? Porque ele já tinha falado coisas parecidas num podcast do PT, que foi replicado por vários lugares. Ele já ficou dando palpite sobre a escolha da Marta como vice do PT. Ou seja, existe um esforço para como dizer, fazer a ressurreição do Dirceu. Ele está se sentindo à vontade, já que está encaminhado para a garantia da liberdade. Aí ele tenta se promover. Não que seja garantido, por enquanto. Afinal, a gente vai também continuar chamando a atenção para isso. Eu não acho que é só o Dirceu. Eu acho que é um esforço do PT, obviamente autorizado e incentivado pelo Lula. O PT não estaria dando essa chance para essa turma, Dirceu e Genuíno, se o Lula não desse sinal verde para isso, se o Lula não quisesse. Eu acho que é mais um passo nesse esforço do Lula para dizer, nós não fizemos nada de errado. Foi tudo uma invenção. Do mensalão até o petrolão, é tudo uma grande conspiração das elites, porque para ferir o PT, que é essa coisa imaculada, né? E o Deus petista, que sou eu, Lula, nos querem na cruz, nos querem na lama. É isso, gente. É esforço. Tava faltando retirar esses dois injustiçados com diversas aspas, né, irônicas na palavra. Tava faltando tirar esses dois injustiçados do esquecimento, Genuíno e Dirceu, e agora foi posta em andamento a engrenagem. Foi posta em andamento a engrenagem. E se a gente não ficar negando, infelizmente, eu acho, Felipe, que é uma tarefa inglória, cansativa, indigna do tempo que a gente deveria estar gastando com assuntos mais importantes, mas é indispensável ficar rebatendo todas as tentativas que vierem para fazer parecer que nada aconteceu. Então vamos ter que falar de Dirceu, vamos ter que falar de Genuíno, vamos ter que continuar falando desses caras. Exatamente, não vão vencer a gente pelo cansaço. Pelo cansaço não Eles vão. podem fazer aí os escambos com emissoras de TV e rádio, para fingir que nada aconteceu, ou para deixar passar batido esse tipo de declaração, como deixaram passar batido aquele amontoado de mentiras descaradas que o Lula contou lá, como se estivesse relançando Abreu e Lima. E vamos nos aprofundar aí em toda essa história, o símbolo da corrupção petista, derivado ali do escândalo do Petrolão. A gente aqui vai lembrar os fatos, vai lembrar aquilo que aconteceu. O Greve tem toda a razão, o Dirceu e o Genuíno, eles só estão falando porque o Lula, ele tem essa necessidade de reescrever a história e ele está se sentindo onipotente, está dando sinal verde, porque está sentindo que é a hora. É Lewandowski no Ministério da Justiça, é o Moraes, Gilmar, Toffoli, todo mundo aliado, atuando na vingança do sistema, no alívio de multa, na anulação de sentenças. Agora ele quer que todo mundo vá brigar. Eu estou tentando resgatar aqui, porque numa vez eu escrevi num artigo, um trecho de uma entrevista que o Lula deu. Ele dá entrevistas geralmente para os seus porta-vozes,
em que ele falava justamente que ninguém pode ser punido para sempre, como se o Dirceu tivesse realmente passado em cana o tempo da pena para a qual ele foi condenado, o que nunca aconteceu. Felipe, são E 42 pois anos de é. condenações por Não, corrupção para o Zé Dirceu. exatamente, ele saiu do Mensalão por indulto de Natal e depois saiu no Petrolão por decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Não só teve no plenário a sua barra aliviada em relação à condenação por chefiar a quadrilha, mas também, tendo sido condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, foi aliviado quando estava em prisão preventiva da segunda turma e depois já condenado em segunda instância, falei disso aqui outro dia, na segunda turma, quando era autorizada a prisão em segunda instância. Eu te dou um Criaram picolé. ali. Te dou um picolé se adivinhar quem foi o juiz que propôs que o Dirceu tivesse a prisão aliviada. O juiz que. Qual delas? Do muita coisa. STF no Petrolão. Te dou um picolé. Do STF no Petrolão, Ricardo Lewandowski, mas teve Toffoli também. Toffoli. Sim, é porque foram vários casos. Que não tinha nada a ver, ele tirou assim, eu acordei hoje, resolvi. Não era da alçada dele. Não era da alçada dele, ele tirou do nada a ideia O ex-subordinado, exatamente. O Toffoli era integrante da Casa Civil do governo Lula, nomeado pelo José Dirceu. Então, o José Dirceu foi chefe do Toffoli e o Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, deu todas as decisões favoráveis ao Dirceu, inclusive essa, né? De aliviá-lo junto com Gilmar Lewandowski da prisão preventiva e depois da condenação em segunda instância, quando o Lewandowski, aí nesse caso, pregou a necessidade de uma fundamentação com pré-requisitos de prisão preventiva, que não era o caso. O próprio STF tinha liberado a prisão após condenação em segunda instância pelos crimes pelos quais o sujeito foi condenado, que era de corrupção, por exemplo. Então, deixa eu pegar aqui, eu consegui abrir o meu artigo, que foi As Supremas Narrativas do Lula, quando eu era colunista do Estadão. E aí foi naquela ocasião em que o Lula disse para o Nicolás Maduro uma frase que a gente coloca na vinheta de abertura, que é: se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Quer dizer, o Lula revelou o método dele, e tem gente que ainda acredita nele, quando ele tenta destruir os inimigos. Quer dizer, ele fala que precisa construir uma narrativa. E aí eu lembrei da entrevista que ele deu, falando sobre o método, sobre o caso do José Dirceu, que ele disse que o Dirceu não tem que andar escondido, tem que colocar a cara para fora e brigar. Você tem que brigar para construir uma outra narrativa na sociedade brasileira. Esse é o método do Lula confessado por ele. Então, o Greve colocou muito bem, está dando sinal verde para que o Dirceu construa uma outra narrativa na sociedade brasileira. E o Dirceu quer participar como esse articulador, estrategista, como alguém cheio de opiniões sobre questões técnicas, não quer ficar simplesmente marcado como aquele arquiteto de escândalo de suborno.